A minha mãe amava o mar. O que eu diria sobre a minha mãe, para resumir em poucas palavras, é que ela foi uma mãe leoa. Era um apelido que a gente brincava com ela. Não essa figura tão de profissional, tá? Isso era dos outros. Em casa ela era uma mãezona. É que por mais que ela tivesse uma vida super ativa e corrida, ela foi uma mãe que ela amamentou os 3 filhos do peito, que isso era uma coisa muito importante para ela. E a hora que a gente chegou em Bauru, minha mãe, no primeiro dia de aula, ela falou assim, ó, vocês vão pro ponto de ônibus e acompanha quem tá com o mesmo uniforme e desce no mesmo ponto. Era o início da independência aos 10 anos, né? Então ela sempre foi assim, ela te dava tanta confiança que você, mesmo numa cidade como Bauru, que é pequeno, tudo bem, mas você se sentia confiante no que ela dizia, né? E acreditava fielmente. Né? A minha mãe será lembrada em muitos adjetivos. É uma coisa que me deixava muito feliz e muito emocionada, que era a confiança que a Cecília sempre teve em mim. E eu sugeri que a Cecília fosse a presidente. E ela olhou para mim e falou assim, eu aceito ser presidente desde que você seja minha vice. E eu não sabia o quanto ela era famosa, eu só sabia o quanto ela era brava, que ela dava muita bronca durante o estágio o tempo todo e fazia a gente ler milhões de livros, traduzia um monte de livros. E na época não era comum você ter bolsa de iniciação científica. E ela falou para mim assim, escuta, Ana Cláudia, você quer uma bolsa? E eu, na época, não sabia o que ela estava falando. Eu olhei literalmente para minha bolsa, achando que minha bolsa estava velha, que ela estava querendo me dar uma bolsa. Aí eu falei assim, como assim, professora? Ela, uma bolsa é uma coisa que eu vou te dar, eu vou pagar para você estudar. Aí eu falei, bom, então quem não quer? Me lembro dessa passagem, que foi uma passagem de muitos anos, em que era uma profissional com pouca experiência sendo recebida por uma profissional já com nome, já com uma posição na casa dela, com a família dela, com os filhos, almoçando todo mundo junto nessa atmosfera super calorosa e familiar. Ela estava grávida da Júlia, linda, maravilhosa, com uma barriga gigante. Ela dava aula e caía um giz no chão. Todo mundo parava. Alguém ia ameaçar pegar o giz, ela agachava, pegava o giz, levantava com a maior classe e continuava dando aula. Então ela sempre foi uma mulher assim, ela nunca se curvou a nada. E ela sempre disse o que ela sentia que era verdade, o que estava de acordo com as convicções dela. E estávamos numa aula teórica em 1981 e a Cecília chegou com algumas apostilas que precisavam ser traduzidas. Na época nós não tínhamos muita literatura no Brasil, muitos livros impressos na língua portuguesa, e ela sugeriu que alguém da classe fizesse a tradução desses textos para que nós pudéssemos usar como material didático. Nesse momento eu estava sentada lá na última carteira com algumas colegas e virei para uma colega e disse baixinho, mais um abacaxi. Não é um abacaxi sim, quem vai fazer? E aí eu, para responder a malcriação que eu tinha feito, levantei a mão e disse que eu faria. Esse foi o momento, meu primeiro contato com a Cecília, primeiro dia de aula, e eu acho que foi ali que a gente
começou a trabalhar junto. Quando eu assisti a primeira ativação do implante coclear, era uma paciente, uma senhora, né, já adulta, com uma filha, e quando ativou o implante, ela começou a chorar e falou para a filha que a voz era exatamente como ela lembrava. Então a paciente chorou, a filha chorou e eu saí da sala porque fiquei muito emocionada, chorei também fora e a doutora Cecília saiu e falou assim, olha, Kátia, eu também fiquei muito emocionada na primeira ativação que eu assisti, e esta emoção você vai sentir com todos os pacientes, porque este momento representa o que é a fonoaudiologia. E assim, não importava o lugar, ela estava lá cortando cabelo, fazendo a unha, às vezes em situações mais, né, no táxi, e ela concentrada, compenetrada e focada e te dando 1000 ideias, então era assim, uma coisa muito legal. E eu tenho até hoje os xerox amarelos daqueles livros, porque era muito difícil de conseguir os livros. Hoje a gente compra fácil na Amazon, né? Mas... E ela será lembrada também através das pessoas que passaram por sua vida. Muitas, muitas saudades. Até com muito carinho e com tanta saudade. Até breve. And until we meet again, we say all our love, Anne and John. E todo dia a gente vai continuar lembrando de uma pessoa que tinha a capacidade de pensar longo prazo. And through her students and colleagues and their students, Cecilia lives on, always. Thank you for all you gave us. Fica aqui o meu carinho, respeito e agradecimento a esta grande amiga e guerreira. Obrigada. Falar da Cecília é falar de saudade. We will remember you always, always, always. Cecília e Orozimbo me ensinaram que com dedicação, trabalho e generosidade eu poderia fazer uma diferença. É muito bom a gente ter o balaio cheio, e isso é uma coisa que eu tenho levado para minha vida sempre, Cecília, meu balaio bem cheio, sempre lembrando de você. Cecília nunca sairá dos nossos corações. Quer dizer que você está muito viva no meu coração e no coração de todo mundo. É uma saudade muito grande e que jamais seremos como eram antes. Hello everyone, this is Bob Keith from Cincinnati, Ohio. A long-term admirer of Cecilia, of course, for all the things that she did for audiology and for her patients. To your symbol, I know that you miss her, as we all do. So here's a memory from 1985, a tender moment in Paraty. So I wish you all in Brazil all the best and beijo. A minha mãe amava o mar. Talvez por repetir um movimento que chega em seu ápice, mas depois passa e deixa na memória o que ressoa em som, textura, paisagem e lembrança.